Ok. Estamos de volta aí. Eu espero que todo mundo esteja mais confortável agora, depois de ter bebido um pouquinho, ter ido ao banheiro. Tá? Vamos dar continuidade. Ainda temos ainda um bom pedaço de aula para a gente estar conversando. Eu quero agradecer os comentários, né, principalmente do pessoal de Zé de Freitas. Muito obrigada pelo comentário. E acho que vocês realmente estão conseguindo compreender, né, o que nós estamos trabalhando na aula. E vamos hoje colocar na plataforma essa aula também para todo mundo dar uma olhada, que inclusive ela tem muito a ver com o que vocês vão responder na prova presencial, tá bom? Na prova do dia 5. E assim, independente de concepções políticas que possamos vir a ter, hoje nós estamos trabalhando a teoria. Poderíamos estar falando de questões muito mais persistentes e pertinentes no nosso contexto atual. Mas eu quero relembrar, a Venezuela não é comunista, e a independente se é Venezuela, a China, a Coreia do Norte, seja lá o que for, o que é interessante estar comentando? Que qualquer sistema, qualquer regime, tá, político, ele é passível das fragilidades humanas. O que quer dizer isso? As pessoas que assumem, elas são frágeis. Teoricamente, é muito bom, é muito bonito, mas aplicar isso é que é o grande desafio. E aí os seres humanos têm anseios, têm desejos, têm fragilidades, têm ambições. E o poder, querido ou querida, mexe com a cabeça das pessoas. Infelizmente, a condição da Venezuela não é boa, não podemos deixar de frisar isso, a situação. A ditadura chavista, já diz o nome, ditadura. Tudo que é ditadura, ela faz com que haja sofrimento e a desigualdade permaneça na sociedade. Então, não se trata só de comunistas ou capitalistas, mas de quem de fato está governando. E uma ditadura, ela não é nada legal para qualquer tipo de sociedade, só lembremos disso, tá? Mas agradeço pelo comentário, tá bom? E vamos continuar, tá bom, com as perspectivas sociológicas a partir desses 3 autores clássicos, Durkheim, Marx e Weber, começando pela funcionalista, ok? Bonitos e bonitas, vamos lá? O que diz a perspectiva sociológica funcionalista, meninos e meninas? O que tem? É uma perspectiva de adaptação do método experimental das ciências naturais à análise da realidade social. O que é isso? É a perspectiva em que mostra que a ideia, o método experimental das ciências naturais é aplicável na condição social, né, da ciência social. Então, esse método experimental, ele tem as suas fases. Quais seriam elas? A observação de um fenômeno, fato social, tá posto. Detalhe, gente, vou recapitulando aqui, voltando. Perspectiva funcionalista, vem de quem? Uau, gostei desse aqui, tá mais bonitinho. Durkheim, gente, perspectiva funcionalista funcional vem também de Durkheim, tá bom? E o que acontece? Esse experimento, ele é constituído pelas etapas de observação do fenômeno do fato social, a formulação de hipótese. O que seria uma hipótese? Seria uma indagação, hipótese seria o quê? Seria uma ideia que você tem prévia do acontecido, tá? E as experiências controladas do que está acontecendo com o objetivo de comprovar as hipóteses. Então, você observa o fenômeno, você tem uma ideia prévia sobre aquele fenômeno, tá? Você vai atentar para outros fatores que estão acontecendo ao redor deste fenômeno, ao redor ou junto dele, ao lado dele, tá? Para o quê? Com o objetivo de tentar comprovar a sua ideia prévia. Muitas vezes, quando nós estamos na pesquisa, o que acontece, gente? Essa ideia prévia, que é a hipótese que nós temos, ela não é comprovada, ela é derrubada. Porque a pesquisa que se é feita a partir da observação de um fenômeno inicial, aí você tem a hipótese, né, que é a sua ideia prévia do fenômeno que está acontecendo. Quando você vai ver as experiências que estão ao redor, que vão construir esse fenômeno, você vai identificar, né, ou vai gerar outras indagações que vão talvez te levar a uma resposta de que essa hipótese, essa ideia prévia, ela não se confirma. Isso é pesquisar, tá? Por isso que é um método científico, tá bom? E a pesquisa experimental analisa um fenômeno qualquer com o objetivo de chegar às leis, regularidades, que permitam elaborar generalizações e teorias explicativas do fenômeno observado. Tá bom? Na sociologia, a influência desse método aparece na análise de quem? Do bonitão Miller
Durkheim, tá bom? Funcionalista da realidade social. Mas o que quer dizer com isso, gente? O funcionalismo já vem com esse nome, com a intencionalidade de quê? De demonstrar que a sociedade, ela é um corpo, ela é um organismo. Igual um organismo que tem, cada órgãozinho tem as suas funções, né? Mesmo jeito é a sociedade. Cada indivíduo tem a sua função social, tem o seu papel a ser exercido. Aí a gente traz essa imagem aqui, ó, de grande destaque. Se você observar, dentro dessa teia social constituída, você está vendo o operário, um jurista, um professor, alguém que malha, um trabalhador, uma dona de casa. Pessoas, indivíduos, que dentro da perspectiva funcionalista possuem o quê? Uma função. E que elas são essenciais para que essa função, para que esse sistema de fato possa se manter. No organismo humano, digamos assim, nós temos o coração, o pulmão, o intestino, o pâncreas, o fígado, né, o próprio estômago, todos esses órgãos têm uma função. Quando algum deles para de funcionar, o que acontece? Tem um problema. Você adoece. Seu organismo tem uma reação. E aí, quando dentro desse contexto, né, social, a perspectiva funcionalista diz, quando alguém deixa de exercer essa sua função, perdoe-me, sua função, quando algo não está, né, dentro do que se é esperado desse organismo social, o que acontece? Tem-se um problema. Para essa corrente não existem fenômenos sociais irracionais ou sem significado. O que acontece? Todo fenômeno social só existe porque tem uma função na sociedade. Então, a família se torna um fato, fenômeno social. Por quê? Porque ela tem um papel essencial na sociedade. Tá? O que mais? A igreja, da mesma forma. Tá? O que mais? O partido político, que são as instituições, a escola. E eu quero fazer uma menção aqui a vocês, quero ler rapidamente o que Antônio Carlos Gil, que é aquela referência que a gente dá para vocês na bibliografia, fala sobre essa perspectiva funcionalista. Ele diz assim, ó, a perspectiva funcionalista, em sua acepção mais simples, estabelece que as práticas ou instituições sociais perduram porque exercem funções úteis. Então, o que acontece? Essas instituições, elas têm uma função útil. Escola, partido, sindicato, igreja, né, o próprio governo. Todas essas instituições sociais, elas têm uma função. E quando elas se mantêm, elas têm o quê? Elas contribuem para a harmonia da sociedade. O que tem essa perspectiva funcionalista, gente? Tem origem nos trabalhos de Durkheim, como nós comentamos anteriormente, né? E o que mais? Onde afirma que cada indivíduo exerce uma função específica na sociedade e que sua má execução leva ao desregramento de toda a sociedade. Olha aí, tá bom? Então, o que acontece? É o que a gente acabou de falar. Então, o funcionalismo, ele vem nessa perspectiva. Durkheim, ele veio fazendo a introdução do funcionalismo, mas a partir dele já vieram outros pensadores contemporâneos, né, como tal Parkinson, né, que trabalha sobre também funcionalismo, fazendo uma análise maior e fazendo aquela coisa, fazendo algumas amarras dentro dessa teoria, dessa perspectiva sociológica que é o funcionalismo, para ser aplicado com uma maior eficácia e eficiência. Aí também tem o Alexander Jeffrey, se eu não me engano é isso também, que é neofuncionalista conhecido na atualidade, tá? Que também trabalha nessa perspectiva. Como surgiu a sociologia? Explicar mais um tiquinho, M. Brandão. Tu perdeu o início da aula? Então, deixa eu falar assim, se eu voltar agora a falar um pouquinho como surgiu mais a sociologia, aí eu vou deixar de focar agora nas teorias, e aí a gente só tem até meio-dia, tá bom? Mas assim, o que eu tinha para explicar para vocês como surgiu a sociologia, eu não adentrei tanto em detalhes históricos, porque nossa perspectiva mais é uma pegada sociológica mesmo, é só dizer como alguns fatores históricos contribuíram para o surgimento da sociologia. E os que eram mais importantes, assim, eu trabalhei, tá? Que foram os que eu mencionei por aqui. Eu acho que é importante falar sobre isso. O que nós também podemos estar utilizando na prova
né, que vão ajudar vocês, está aqui nesse material e vocês vão dar uma estudada que nós vamos colocar na plataforma, tá? Mas vamos tentar focar para a gente poder avançar um pouquinho, tá bom? Na perspectiva funcionalista, o que acontece, gente? Todas as instituições na sociedade vão desempenhar uma função para a coletividade. Exemplo de instituição social, qual é delas? Quem sabe? Nós havíamos comentado anteriormente, qual é o exemplo de instituição social que é primordial? A escola. A escola, ela é responsável para o quê? Transmitir os conhecimentos, as informações que nós precisamos para poder não nos realizar, mas podermos executar profissionalmente, né? Porque nós estudamos não é só por dileitantismo, porque estudar é bom e maravilhoso, né? Alguns gostam muito, outros estudam pela necessidade de se inserirem no mercado de trabalho. Por isso a necessidade do estudo para qualificação. E aí escolhemos determinadas profissões com a perspectiva de sermos inseridos no mercado de trabalho, nos darmos bem e, quem sabe, ficar ricos, né? Que é isso que o capitalismo faz conosco. Tá bom? Vamos lá. Que tem a função de transmitir às novas gerações as informações essenciais para a convivência social, permitindo desse modo a sobrevivência dos principais valores da sociedade. Então, essa é a perspectiva funcionalista, onde as instituições têm a responsabilidade de poder repassar as informações, os valores, as normas, as leis, para orientar a conduta dos indivíduos na coletividade. O meu amor, a tarde começa, se não me engano, às 14 horas, com a professora de psicologia, tá? Acho que às 14 horas estamos começando aqui de novo, tá bom? Prepare-se. Se alguém mora muito longe, se tem que pegar a moto para ir para o interior, alguma coisa parecida, fiquem por aí, já dê um jeitinho de almoçar pela cidade, faça amizade com algum coleguinha para pegar o bandeco na casa dele, mas facilite sua vida, tá bom? Vamos continuar. Por que você não me ajuda, tela? Gente, aí ela passou demais. Terminamos aqui o funcionalismo. Agora vamos para a perspectiva sociológica, né, do materialismo histórico, dialético, que é na perspectiva de Marx. Tá bom? O que diz aí, galera? O que é aí, gente? Nessa perspectiva, combina-se a interpretação materialista da história e a análise dialética da realidade. A dialética seria a oposição, a contradição. Tá bom? Da realidade social, que realmente é cheio de contradições, de conflitos da realidade social. E a interpretação materialista da história, que nós havíamos comentado anteriormente, é o olhar que Marx dá para as relações sociais que são constituídas, né? Ele analisa, como a gente falou, o desenvolvimento do capitalismo e procura responder, compreender como a sociedade se constitui, como ela reage a esse desenvolvimento, através da produção material, né? Através das relações produtivas. Como a produção material, ela vai estabelecer as demais relações dentro do contexto social, né? Desse acordo. E aí, de acordo com Marx, na produção da vida material, isto é, dos bens necessários à sobrevivência da sociedade, são estabelecidas relações de produção em que determinados grupos exercem dominação sobre outros. E aí é verdade. Tá bom? Lembra quando eu falei? Proletariado vende a sua força de trabalho para a burguesia, para os capitalistas que possuem os meios de produção. E aí o que acontece? Quando o Marx fala isso, que é o conflito, a luta dessas duas classes, ele diz que essa mesma luta de classe, que está o quê? Que estabelece uma relação produtiva, relação de produção, o que ocorre? As nossas demais relações sociais, elas também vão ser estabelecidas e, digamos assim, vão ser fundamentadas devido a essa produção material. Tá? E é o que acontece. Todo esse processo vão ter o que domina e os que são dominados. E aí também entra a questão um pouco da ideologia em Marx, onde ele fala que a ideologia é aquela questão do reflexo, como se fosse a câmera fotográfica. Você se vê de uma forma e ela reproduz, ao contrário, essa imagem. E aí é por isso que a gente, às vezes, muitas vezes não entende
essa constante busca do consumismo, né? Do consumismo, do fator, do poder de compra, que hoje existe, que já existe há muito tempo, e que nós somos seduzidos o tempo todo, que é isso que o capitalismo faz. Nos seduz pela ideia da mercadoria, que a mercadoria ela não é só um bem material, ela não é só um bem concreto, ela pode ser um bem que pode ser subjetivo, tá? E que nós temos como mercadoria tudo aquilo que vai satisfazer os nossos anseios e desejos naquele momento. Então, se eu tenho fome, quem vai satisfazer esse meu desejo, essa minha necessidade? É a comida. E a comida é o bem material que vai me satisfazer. Se eu tenho desejo, né, anseio, necessidade, uma roupa, o que eu vou fazer? Vou comprar uma roupa que é mercadoria. Mas aí depende. Outros fatores, de que tipo? Essa roupa pode ser uma roupa da moda ou não da moda. E aí já entra outros fatores para serem analisados, tá bom? É o mesmo caso. Se a minha necessidade é um exemplo de mercadoria que não é material, a princípio. O sexo. Se você tem necessidade do sexo, o que acontece? O sexo é uma mercadoria, que você pode comprá-la se você tem necessidade dela. E aí como é que você compra? Acessando sites, né? Pagando pessoas profissionais do sexo para poderem satisfazer a sua necessidade. Professora, mas isso é tão estranho. Não é estranho, queridos e queridas, não é estranho. É realidade que existe mesmo. Que muitas vezes nós não comentamos, fica para debaixo do tapete, mas que é necessário. Estou dando um exemplo para vocês sobre mercadoria nesse aspecto, que é um conceito de Marx que é trabalhado. E aí, por mais que não se acredite, o sexo enquanto mercadoria é uma produção da vida. Não da vida material em si, mas é uma produção da vida, que estabelece também uma relação produtiva. E aí, qual a importância agora de nós estarmos trabalhando sobre isso, falando, mencionando? Eu quero ver para vocês, é assim, que as relações produtivas que estão aqui, ó, na dimensão da infraestrutura, que são os mecanismos de produção e produtividade, né, e onde são estabelecidas as relações de produção, elas vão ser levadas para a superestrutura. Porque para Marx, a sociedade ela está dividida assim, ó, infraestrutura, que é a base, que ela acontece através das relações produtivas que eu venho comentando já há algum tempinho para vocês aqui, e que isso reflete na superestrutura, que é o âmbito, que é o campo da sociedade, que é das ideias, tá? Das ideias, das artes, das leis. Então, a forma como nos relacionamos através da produção material da vida vai refletir o quê? Principalmente na forma das leis, das normas, como elas são estabelecidas. Porque nesse âmbito da estrutura social, gente, é que vem as instituições sociais. E as instituições sociais estão representadas em quê? Na família, na religião, na filosofia, na cultura, no próprio direito. Então, isso vai refletir dessa maneira, tá bom? Então, assim, as infraestruturas, que são as relações produtivas, ela vai dar forma à superestrutura, que é o campo das ideias, das leis, do direito, e isso vai voltar para a infraestrutura, reproduzindo e dando só essa continuidade que a gente vive atualmente, ok? O que acontece? Do conflito entre os diferentes interesses surgem as transformações históricas, que geram novos modos de produção e bens materiais, tá bom? O conflito aqui que a gente falou anteriormente. Em diferentes interesses surgem as transformações históricas, que geram novos modos de produção e bens materiais. Segundo Marx, lembra quando eu falei, gente, para vocês que Marx, nos estudos dele, na teoria dele, qual, assim, propósito maior quando ele analisa as sociedades capitalistas, o desenvolvimento, capitalismo? É numa perspectiva de mudança. Marx, ele se torna diferente do Durkheim e de Weber, por quê? Enquanto Durkheim e Weber analisam a sociedade na perspectiva de compreender, de justificar o que acontece, Marx ele não só analisa para entender, mas ele propõe uma mudança. Por isso que ele propõe, lembra que eu falei? O sistema socialista e comunista para poderem ser o apogeu da realização da suposta, digamos assim, igualdade entre os indivíduos, tá? Ele procura mudança. Dentro dessa perspectiva sociológica, que é um método, quando eu falo perspectiva sociológica funcionalista, materialista histórica, compreensiva,
Que é isso? São métodos que esses clássicos, que esses pensadores, eles utilizam para analisar a sociedade e os fenômenos que ocorrem nessas sociedades. Lembra? Um tipo de fenômeno pode ser analisado? O trabalho, a categoria trabalho. Como é que esses 3 autores, eles analisam o trabalho? É um fenômeno. Como é que acontece transformações de trabalho? É um fenômeno que pode ser analisado pela perspectiva materialista, pela perspectiva funcionalista e pela perspectiva compreensivista. Como é que a ação social que leva à questão do trabalho, a produção material, né, que é a produção material da vida, produção da vida, e também pela questão funcionalista, que são o papel das instituições. A divisão social do trabalho, que é discutida em Durkheim. Então, assim, essas perspectivas sociológicas, esse método, vai nos dar um arcabouço teórico, né, metodológico, para podermos fazer essas análises dos vários fenômenos que acontecem na sociedade. Tá? Usei só a questão do trabalho, mas sobre juventude, né, sobre cultura, sobre o que mais educação. Cada categoria dessa existe N indagações que pode estar, gente, podendo ser estudado. Por exemplo, quando eu fiz o mestrado, o que eu estudei no mestrado? Eu estudei juventude, mas eu estudei uma juventude específica. Eu estudei a juventude rural assalariada. O que é isso? Eu estudei a juventude que é assalariada rural, que mora no campo, mas trabalha no campo ganhando um salário. Como é que isso estava tão crescente? E, ao mesmo tempo, qual o fenômeno que eu observei? Como é que ele se relacionava com o trabalho e como isso era passivo para construir a identidade dessas pessoas? Se elas se sentiam mesmo, né, trabalhadoras rurais ou não. E aí o que acontece? Eu estou mostrando para vocês que eu estudei uma categoria juventude e trabalho, mas de forma específica, usando o quê? Uma dessas teorias. E aí meu grande desafio no mestrado foi entender o trabalho pela perspectiva marxista, mas compreender a construção de identidades pela perspectiva weberiana. O que leva à ação dos indivíduos, né? Como os indivíduos são motivados a agirem no trabalho daquela forma. E aí eu estou mostrando para vocês como é que esses métodos eles podem ser utilizados nas pesquisas. Não só em pesquisa, mas também nos vários estudos, ok? Então, continuando. Segundo Marx, gente, a dinâmica social explica-se no conjunto das relações de produção dos bens de consumo. São essas relações que determinam a superestrutura da sociedade, formada por níveis jurídico, político e ideológico. Eu acabei de comentar com vocês o papel desses dois aqui, ó, da infraestrutura, tá, e da superestrutura. Passemos agora. Vamos falar desse bonitão aqui, que é o Max Weber, tá bom? E qual é a perspectiva sociológica compreensivista, ok? Segundo Weber, o fenômeno social ele é específico. E seu estudo exige um método próprio, tá? E distinto daqueles da ciência da natureza. As ciências sociais procuram compreender os fenômenos da sociedade. E aí ele diz que esse fenômeno ele é passível, ele é possível de análise a partir dos seus significados, ou seja, dos sentidos que o homem e mulheres dão à vida e às suas ações nas diferentes culturas. Lembra quando eu falei do meu desafio quando eu estava pesquisando no mestrado? Que era fazer o quê? Que era compreender essa motivação, o sentido dos jovens executarem aquela atividade do trabalho, principalmente na cana-de-açúcar, onde eu pesquisei, tá bom? De acordo com esse pensador, uma cultura é formada por valores, tá? Compartilhado por membros de uma sociedade. Toda cultura existe valores, crenças, tá? Normas que regem essa cultura. Trata-se de valores subjetivos que foram interiorizados pelos indivíduos. Esses valores, geralmente, que nós interiorizamos na cultura que nós pertencemos, é uma da maneira como nós somos socializados. Vamos já falar sobre o conceito de socialização. Porque aonde é que nós primeiros aprendemos isso? No seio, no núcleo familiar. Tá? No núcleo familiar, seja com o pai, com a mãe, mas pode ser com o avô, com a avó, com a tia, com o primo. Com quem é responsável por nós? Ah, professora, mas a pessoa não teve família, foi criada no orfanato. Quem no orfanato era responsável por ela? Ah, mas você foi criada na rua. Então, na rua
ela aprendeu a forma de se portar socialmente, de entender os sentidos que vão reger o seu comportamento, os seus valores na sociedade. E isso é importante, porque nós interiorizamos isso. Nosso subconsciente está intrínseco, está lá, arraigado, enraizado. Então, o método weberiano, gente, defende o quê? A ação humana tem intenção e sentido próprio. Lembra que a gente falou da caracterização da ação social? Toda ação social, ela tem um sentido, ela tem uma razão, ela tem uma motivação. Aí, o que Weber fez? Trouxe, elencou 4. Deixa eu me lembrar rapidinho. Racional, afetiva, tradicional e de valores. Cada uma delas tem uma finalidade. Uma você faz porque você vai ter um ganho, um você faz porque tem afeto, um você faz porque você está habituado a fazer, tá? E a outra você faz porque relaciona na sua crença, o exercício da sua fé, da sua convicção, tá bom? E aí cabe à sociologia interpretar essa maneira de agir, tornando-a compreensível. Por isso que não é compreensivista, é compreender a razão por que as pessoas agem daquela forma. Gente, sociologia é tão bela, nos ajuda a compreender tanto porque as pessoas agem, pensam daquela forma, e nós ainda continuamos insistindo na intolerância. Então, vamos tentar sobrepujar esses limites que ainda nos colocam numa condição inferior. Então, resumão do método. O que é isso, gente? Lembra que eu trouxe do objeto de estudo lá dos 3, dos pensadores? Agora eu estou trazendo o resumo do método, tá? O método funcionalismo, que é, Durkheim, o pai. Adaptação do método experimental das ciências da natureza. Então, o funcionalismo faz a comparação das ciências da natureza, do método que é aplicado nas ciências da natureza para as ciências sociais. E aí o que acontece com isso? Por isso que usa aquele exemplo do organismo, que a sociedade é um organismo, que tem suas funções, cada é um organismo, que dentro desse organismo, os indivíduos e as instituições têm suas funções e que precisam desenvolver e executá-las. Quando não é feito, tem sempre um problema a ser resolvido. Então, a sociedade é como um organismo cujas leis de funcionamento são estudadas pela sociologia. Toda prática tem função na sociedade. Não existe prática irracional ou sem sentido. Não existe prática irracional ou sem sentido. Até porque somos indivíduos humanos, seres pensantes, tá? Então, fazemos já com determinado propósito. No que se refere à sociologia compreensiva de Weber, qual é a ênfase? A compreensão dos fenômenos sociais. Compreender, não mudar os fenômenos, compreender esses fenômenos, tá? Eu vou compreender os fenômenos, entender como eles acontecem, e aí não estou dizendo que nunca possam ser mudados, mas primeiro passo é poder compreendê-los, para poder fazer algum tipo de inserção, né, de passível de mudança ou não. A sociologia interpreta a ação dos membros de uma sociedade, desvendando os valores compartilhados, tornando-os compreensivos. Mas todo tempo, se você entender, se você parar para perceber o que está dizendo, é compreender, não mudar. A realidade é infinita. O objeto de análise é criado pelo sociólogo ou socióloga, de acordo com seus interesses, tipo ideal. Uma coisa interessante na sociologia compreensiva, né, no método weberiano, digamos assim, de Weber, é que Weber diz que não há neutralidade. Não tem como nós analisarmos, né, um fenômeno social totalmente neutro. Diz que sempre há um interesse de nossa parte, como estamos analisando alguma coisa. Se eu me interesso por religião, né, eu devo ter algum interesse a mais, assim, ou envolvido, alguém, um parente, ou eu mesma. Ele sempre fala que, muitas vezes, essa neutralidade ela é quase inexistente. Porque o que Durkheim falava lá, quando a gente comentou anteriormente, diz que tem que ter a imparcialidade, a neutralidade, a objetividade. Mas aí Weber vem e diz assim, que essa neutralidade ela é muito difícil de acontecer 100%. Ele não diz que não possa acontecer, mas ele diz que 100% você neutro em algo para poder analisar um fenômeno
Não é assim que acontece, tá bom? E aí, quando se volta para o materialismo histórico dialético de Marx, o que acontece? Ele vai dar ênfase nas relações de produção material, produção da vida material. E aí o conflito entre diferentes interesses, né? Que esse conflito de diferentes interesses é o conflito que há na luta de classes, proletariado versus burguesia. O interesse do proletariado é o quê? Deixar de ser explorado, e o interesse da burguesia é continuar explorando para a obtenção de mais lucro. Porque o ideal do capitalismo, gente, é o acúmulo. Não tem como fugir. O capitalismo, ele prega de fato o acúmulo, o lucro. Quanto mais você acumula, mais você vai ter e mais a sua posição social ela é melhor, tá? As transformações históricas derivam desse conflito de classe. A infraestrutura econômica determina a superestrutura jurídico-ideológica. Aquilo que a gente falou, infraestrutura é a base, tá? Dessas relações de produção, relações produtivas, que vão ser determinantes para a superestrutura, que é o campo das ideias, da ideologia, do direito, tá? E aí fica aquele ciclo, vai e volta, que não tem essa mudança, tá? Passemos para o próximo, gente. Não estou vendo dúvida. A única dúvida que está aparecendo aqui é que horas vai ser a aula, à tarde. Bem, a perspectiva dentro do calendário que foi nos fornecido enquanto professores seria às 14 horas. Mas eu não posso dizer com precisão, mas é interessante, de acordo com o professor Tiago está aí dando um toque para vocês, é interessante ver junto com o coordenador do polo, ver se o tutor de cada turma também colabora com isso, mas dentro da previsão que nós temos é às 14 horas, ok? Vamos lá, gente. E aí, como é que essa bonita da sociologia da administração, sociologia e administração fazem uma ponte, né? Vimos até agora como é que a sociologia surge, como é que os pioneiros da sociologia, Saint-Simon e Auguste Comte, né? Primeiro pensaram sobre a necessidade de uma ciência social, uma ciência que viesse compreender a sociedade, o comportamento dos indivíduos nessa coletividade. E aí, partindo daí, vem uns clássicos que bebem nessas fontes, né? Como Saint-Simon, Auguste Comte, Hegel e outros filósofos vindo do iluminismo, né? Que puderam contribuir para a formulação de suas teorias. Aí vem Durkheim tendo como objeto de estudo o próprio fato social, Karl Marx tendo as relações de produção dentro desse conflito da luta de classe como objeto também de estudo, e vem Weber, né, trabalhando a ação social como seu objeto de estudo da sociologia. Depois disso, a gente vem e trabalha as perspectivas sociológicas que são embebidas dentro desse objeto de estudo, desses clássicos. E aí começamos pelo funcionalismo, né, a perspectiva funcionalista, que é de Durkheim, que vê nas instituições sociais e no indivíduo, que ao exercer seus papéis dentro desse organismo social, né, pode-se perceber como a sociedade de fato ela se organiza e como ela funciona. Depois viemos para Marx, né, que fala sobre a produção da vida material, né, na perspectiva material da histórica, com a perspectiva de compreender essa evolução da história da humanidade a partir da sua produção material, dizendo o quê? Que essa perspectiva ela está centrada na luta de classe. E por último, Weber, com essa perspectiva de, através da ação social, compreender o sentido que se dá à ação dos indivíduos para compreender as suas ações, não de mudá-las, mas compreender como isso tudo acontece. Ufa! E aí? Como é que se dá a sociologia e a administração? Como é que cria esta ponte? O que é que nós temos a ver com tudo isso? O que é que você tem a ver com tudo isso? Você que será o futuro administrador e uma futura administradora, né? Daqui mais algum tempinho, vocês estão aí aptos para o mercado de trabalho. Opa! Passando aí. E o que tem a administração com isso, com tudo isso, gente? O que é? E aí eu trago aí uma charge da Mafalda, para quem não conhece a Mafalda, é uma revolucionária, e é sempre interessante ver os quadrinhos dela. E ela diz, sociologia, já! Tá? E o que diz? Gente, a sociologia, enquanto ciência, ela vem com auxílio. Vem auxiliar a administração. Essa que é a verdade.
para a formação profissional. Ela não só colabora com a administração, auxilia, mas várias outras ciências, né? Como direito, como o direito, a administração, as ciências contábeis, né? Muitos cursos na área da saúde também, vem auxiliar para poder, digamos assim, dar um norte dessa perspectiva do todo maior social, não é? E aí, a sociologia, gente, ela é uma disciplina ainda, estou dizendo ainda, é uma disciplina básica, ainda em diversos cursos, no currículo de diversos cursos, principalmente de nível superior, tá bom? E, de acordo com o Antônio Carlos Gil, à medida que absorvem que, no caso, os profissionais que têm acesso, né, a estudar essa disciplina, essa ciência, eles vão absorver os conhecimentos sociológicos, o que tem? Eles vão se tornar capacitados e capacitadas para desempenhar tarefas requeridas em muitas ocupações dentro da empresa, tais como... E aí eu elenquei, gente, esses 3 aspectos que vocês podem se destacar dentro da empresa com o auxílio dos conhecimentos sociológicos, tá? O que seria isso? O primeiro ponto seria a liderança. Vocês, enquanto administradores e administradoras, têm aí um grande papel, porque vocês vão gerenciar, administrar, né? E isso é um papel que exige liderança, tá? O que a sociologia, os conhecimentos sociológicos vão contribuir para vocês desempenharem, né? Esse ponto, esse aspecto. Contribuir para que as pessoas se tornem mais eficientes no relacionamento com os outros, no âmbito das organizações, ou qualquer situação que envolva interação. Você que vai liderar, você que vai administrar numa empresa, ou nas empresas, ou organizações, o que acontece? Você vai lidar com vários tipos de pessoas, tá? E aí, quando a sociologia, lembrando, a sociologia vai te ajudar a ver o comportamento das pessoas no coletivo. Como se dá essas relações de interação, tá? Dos grupos sociais, de compreender a cultura das pessoas, seus valores, suas ideias, tá? Isso é um diferencial muito grande, tá? E isso pode vir fazer você ter uma particularidade quanto liderança. No que se refere à comunicação, os conhecimentos sociológicos vão contribuir para o desenvolvimento das suas habilidades orais, tanto quanto também escritas, e na transmissão dessas ideias relacionadas a várias questões sociopolíticas e culturais, econômicas. Porque a sociologia ela exige que você leia um pouquinho. E com a medida que você vai lendo, vai discutindo com pessoas que têm outras ideias, que têm uma forma de pensar diferente, isso vai te ajudar a ter compreensão também de outros contextos e de como você pode estar agindo. Quando se deparar com uma situação parecida, você já pode até saber como reagir, como agir, né? E outra coisa, gente, interessante, é habilidade oral, de poder falar, comunicar, transmitir o que precisa ser transmitido, para poder manter uma relação de troca positiva, tá? É importante mencionar sobre isso. Análise de problemas e tomada de decisões. Auxilia no desenvolvimento do pensamento crítico. E o que é o pensamento crítico, gente? É quando a gente passa de pensar ou a gente passa de agir de forma naturalizada. O que é essa forma de naturalizada? É um certo conformismo, em achar que as coisas são determinadas. É aquela ideia assim, a mulher apanha porque quer. Só um exemplo que eu estou dando. Essa é uma ideia naturalizada. Será que todas as mulheres elas são violentadas porque elas querem? Será que não tem outros fatores por trás disso? Fatores psicológicos, fatores sociológicos, que levam de fato a essa efetivação dessa ação e dessa mulher ser vítima? Então, assim, por isso que isso é pensar criticamente. Não é sair lá na vizinhança dizendo assim, a vizinha tal, fulano de tal, apanha porque gosta, porque quer. Não é. Nós não sabemos o contexto total. E aí cabe a nós estudarmos, obter conhecimentos sociológicos, né, das variadas situações para podermos emitir uma opinião. E não ficar, digamos assim, diabolizando, criminalizando as pessoas sem saber esse contexto maior. E sabe o que é interessante, gente? A sociologia vem contribuir para isso.
porque nós somos permeados de preconceito. Independente de que religião nós tenhamos, nós precisamos ver as pessoas de uma ótica diferenciada, tá? E isso é importante ser lembrado. E a sociologia vem para isso. Como é que você vai administrar uma empresa, né, que vem uma funcionária tua, digamos que ela é violentada. Tu tem um funcionário, um colaborador teu, que ele é gay, ou que ela é lésbica, ou ele é transgênero, um colaborador teu que é negro, e tu é um racista ou uma racista. Como é que tu vai trabalhar com isso? Ou tu tem um colaborador, uma colaboradora, digamos assim, que ela vem de uma história de vida mesmo difícil e pesada, tá? E aí, como cabe a vocês? Como caberá a vocês? Por isso que esses conhecimentos sociológicos, principalmente nós vamos trabalhar agora os conceitos básicos, vão ajudar vocês a nortearem a futura conduta nesses espaços de atuação, tá bom? E é o que acontece, contribui para a elaboração de julgamentos, olha aqui, para a elaboração de julgamentos mais precisos e para o afastamento de preconceitos e busca de soluções para problemas no coletivo. Entendido, meninos e meninas? Entendido, bonitos e bonitas? Então, acho que a sociologia só vem a contribuir, viu? E muito. Passemos. E aqui, ó, trago um quadro para vocês de como ela pode ser aplicada à administração. Vamos só reprisar, tá? Perceber que as questões sociais e da comunidade interferem no ambiente administrativo. Sim, o que acontece lá fora, na minha casa, na rua, pode muitas vezes estar contribuindo para o desempenho do indivíduo lá. É o que cabe. Pensar nos conceitos sociológicos, como poder estar atuando, tá bom? Entender o contexto social é essencial para enfrentar as dificuldades das organizações. Entender o contexto macro para aplicar no contexto micro, tá? E aí a sociologia pode vir estar contribuindo. Compreender as relações sociais, culturais e políticas que influenciam as estruturas das organizações, sendo desafios e oportunidades. Olha que bacana. Impactos sociais que as organizações causam em seu entorno. Questões ambientais, políticas, sociais, de geração de emprego, renda e infraestrutura. E aí uma coisa que pode ser muito pertinente, algum de vocês trabalhando em grandes empresas, em grandes multinacionais, quem sabe trabalhar até no estrangeiro, em empresas aí, e você está se deparando com isso, né? Por exemplo, as mineradoras lá aconteceu lá em Minas Gerais com o rompimento lá daquelas mineradoras. Ou o impacto ambiental que aconteceu, político e social para aquelas famílias. Imagina você naquela posição ali, que administra uma empresa daquela, que comete um crime ambiental daquele. Que posição você tomaria? Ou melhor, se você aplicasse os conhecimentos sociológicos, digamos assim, talvez não chegasse a acontecer o que aconteceu, né, o crime ambiental. E aí, por isso que se pensa e se coloca como é que a sociologia vem auxiliar a sua conduta administrativa, tá bom? E aí, por último, desafio de gestão, cultura da organização versus cultura dos parceiros, fornecedores e colaboradores. Saber, ó, equilibrar como é que é trabalhar com os colaboradores e os fornecedores. E aí, ó, quem consegue fazer esse equilíbrio, essa relação, tem um grande diferencial na sua carreira. E aí, gente, a ponte, a ciência e a prática. A sociologia é essa ciência e a administração vem com a praticidade. Então, como unir essas duas para dar um casamento perfeito? Então, Bernardes, que também faz parte da nossa biografia, Ciro Bernardes, da nossa bibliografia, digamos assim, em Sociologia Aplicada à Administração, o que acontece? Ele diz que a sociologia, como ciência que estuda os fenômenos da sociedade, na coletividade, grupos, contribui para as teorizações resultantes de pesquisas levadas a efeito em vários espaços e organizações. O que mais sociólogo, o que mais a sociologia faz, gente, é pesquisar. É obter conhecimento, né, respaldado no método científico para comprovar sua veracidade ou não, para compreender os fenômenos como eles acontecem, ou ditar uma possível mudança, transformação, tá? Ainda auxilia administradores e administradoras no exercício da função de influenciar e coordenar pessoas pertencentes a grupos formais e informais, os e as quais, para serem eficientes, precisam conhecer os processos que direcionam seus comportamentos. Dessa forma, é construída a ponte que interliga a ciência com a prática,
devendo ter apoios em ambas as margens para que nelas sejam construídos pilares sólidos. Então, a gente está mostrando, né, como pode, de fato, ser construída essa ponte. Como, a princípio, você vê... Eu vou colocar o slide, sim, na plataforma. Vocês podem ver que, de fato, tem, sim, uma proximidade. Dá para rolar um clima, uma relação muito bacana da sociologia com a administração. E aí vai caber vocês, a dedicação, o estudo, a criatividade, de perceber também como é que esses conhecimentos eles vão ser aplicáveis no dia a dia, no cotidiano de vocês enquanto administradores e administradoras, tá bom? Eu volto já já, gente. Um minutinho, tá? Só para vocês se organizarem, para a nossa próxima unidade, vocês respirarem, para a gente poder passar para os conceitos básicos, tá bom? Que é interessante parar um pouquinho para a gente começar a tratar sobre eles, ok? 2 minutinhos, rapidinho. Vapt-vupt. Opa, 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 estamos voltando. Deu para respirar um tiquinho? Deu? Beleza. Eu não posso abandonar meus livros, que é um bem que eu tenho, tá? Essa é uma mercadoria que eu tenho necessidade. Então, estamos aí. Gente, nós encerramos nossa unidade 1 naquele momento ali, tá? Com aquela última fala sobre sociologia e aplicabilidade na administração. Então, nós terminamos a unidade 1. O que é interessante de estar comentando agora? Possivelmente que logo vocês estão fazendo prova. Estudem a unidade 1 de fato, né? Temos algumas questões significativas sobre o surgimento da sociologia, né? Sobre os teóricos, tá bom? Mas nada muito difícil. Tudo muito fácil, que eu acredito que vocês vão dar conta. Se vocês estiverem prestando atenção nas aulas, se vocês tiverem acesso aos slides, que nós vamos colocar essa aula na plataforma, isso vai contribuir muito com vocês. Essas referências que nós estamos dando aqui, estão todas lá na bibliografia e nós já também colocamos na plataforma. Então, estudem. A gente faz uma bibliografia básica e uma complementar. A complementar fica muito a cargo de cada aluno ler ou não ler. Mas a básica, pelo menos, tem que ser revista, tem que dar uma olhada, tá? Então, procurem ver os autores que nós estamos citando o tempo todo, que eles vão contribuir com vocês para o entendimento do que nós estamos falando aqui. E vai ajudar também a responder às provas, né? Digamos assim. Tá beleza? Qualquer dúvida, o professor Tiago está aí para nos auxiliar, nos ajudar.
perdoe-nos se nem todas as perguntas são respondidas de imediato. É porque a gente tem um tempo, tá? E assim, a gente tem um cronograma também do que deve estar trabalhando. Mas nós estamos nos esforçando para poder respondê-los da melhor maneira possível, tá? Muito bem. Ok. Vamos lá. Então, na unidade 2, gente. O que tem na unidade 2? Temos os conceitos básicos da sociologia nas organizações, né? Vocês, enquanto futuros administradores, futuras administradoras, vocês vão trabalhar com gente, administrando, gerindo, né? Pessoas que vão estar produzindo materialmente, tá? Então, vocês vão estar contribuindo para o sucesso dessas empresas. Pode ser da sua própria empresa também, né? Nada a perder, tá bom? Essa é a nossa unidade 2. Então, o que acontece? Esses aqui são alguns dos conceitos que nós vamos estar trabalhando agora nesse momento, tá? Que são, um deles é indivíduo e sociedade, vai fazer uma breve menção sobre o indivíduo e a sociedade. Aí vamos tratar sobre a questão da socialização e o papel social, que é fundamental. Vamos também estar colocando a questão dos grupos e processos sociais, o controle social, que não está por aqui, mas ele está aí também, tá bom? Não dá amarelo, porque amarelo é inviável. O controle social, tá bom? A cultura e a sociedade, as instituições, as desigualdades, diferenciação. A questão da diferenciação, gente, nós vamos trabalhar, focar mais a questão de gênero e geração. Ah, professora, raça e etnia, vamos mencionar, mas principalmente sobre gênero e geração, porque a coisa mais atual que a gente percebe, com muito mais força hoje nas empresas, né, que essa desigualdade, essa diferenciação por você ser homem, ser mulher, você ser transgênero ou não, transexual, seja lá o que for, pela sua questão da sua sexualidade, né, pela questão também da sua idade, se você é jovem, se você é adulto, se você já está quase beirando aí a terceira idade, tudo bem? E aí o que acontece? Nós vamos estar tratando sobre isso. Estão perguntando aqui, lá de Vila Nova, quais as principais unidades para estudar a prova. Todas. Todas. Nós somos orientados, enquanto professores, a realizar 4 tipos de prova. A prova presencial, a prova da segunda chamada, a prova da sabatina, e tem mais uma outra prova daí também que a gente faz aí para vocês. Então, assim, são 4 tipos de prova, tá? E o que acontece? Todas essas unidades, elas são essenciais. Tem questões de todas as unidades. Então, não tem como a gente dizer que vai passar por cima, só vamos focar em 2 unidades. São 3 unidades, todas as 3 são necessárias. O que a gente pede, solicita a vocês? Deem atenção, assistam às aulas e foquem também nos slides que vão orientar vocês o que de fato nós vamos estar trabalhando nas provas, o que tem lá pelas provas. Inclusive, os conceitos básicos da sociologia, eles vão estar com certeza. Desde você dizer o que é uma socialização, né? Desde você dizer quais são os grupos sociais, como eles se comportam, como eles agem, né? Trazer assim questões que falam sobre a desigualdade de gênero e geração, tá? Isso tudo está colocado lá. Questões de vocês preencherem, quadros, e são questões realmente que você precisa ter só um pouco de atenção, mas são perguntas bem fáceis, tá bom? Então, vamos por lá. Então, gente, antes de mais nada, o que é interessante? O indivíduo e a sociedade são diretamente associados. O que é isso? Eles possuem uma relação. Os indivíduos precisam da sociedade, a sociedade precisa dos indivíduos. Então, a sociedade é justamente essa relação, que é o quê? Fruto da relação dos indivíduos que a formam. Então, se um grupo começa a partir de 2 pessoas, né? A partir de 2 pessoas já é um grupo, o que acontece? Esse grupo também, posso dizer que vão surgindo outros grupos e mais grupos até formarmos o que nós chamamos de sociedade, tá? Estão juntinhos aí. Não vamos demorar muito aqui nessa unidade, gente. Então, tudo que fazemos e a forma como fazemos, como nos relacionamos e outros, é o que constrói a nossa sociedade.
É assim como influenciamos nossa sociedade, ela nos influencia também. Ou seja, somos interdependentes. Isto é, isso é bem visível no processo eleitoral, quando a maior parte da população, embora isso não seja sempre fato, escolhe um candidato e ele é eleito. Por mais que possamos não gostar da escolha, ele foi reflexo da nossa sociedade e dos nossos valores. Isso prevalece sobre também o que vai direcionar e o rumo que se dá, né, para a sociedade futuramente. Eu peguei alguns slides, gente, para poder estar colocando as várias diferenciações sobre o que nós estamos propondo enquanto conceitos básicos, né? Então, se o indivíduo e a sociedade têm essa relação tão próxima, um depende do outro, e aí o que acontece? A relação ou fruto, produto dessas relações de indivíduos, vai refletir também na sociedade, como ela vai se comportar no coletivo. O que vai acontecer? A gente trouxe o exemplo da questão de uma eleição, né? O Brasil é formado por mais de 200 milhões de habitantes. Desde 200 milhões de habitantes, uma parcela significativa elegeu o nosso presidente, né? O nosso agora presidente, o presidente eleito, digamos assim. A outra parte que não votou é porque ou não concordava, ou discordava em alguma coisa, ou não se prontificou, não emitiu. Mas o que acontece? Uma parte da população votou e, por conta disso, toda a outra parte vai ter que, como diz o menino, vai ter que engolir, né? De fato, o que essa parte da população escolheu. Mas, enfim, nosso primeiro ponto e conceito de falarmos, para entendermos como é que uma sociedade vai se constituir, parte de um processo chamado, gente, socialização. E se alguém já ouviu falar sobre isso, socialização, é interessante saber que a socialização, ela é o processo de aprendizagem e interiorização de normas, valores característicos de um determinado meio social. O que é isso? É a forma como nós somos ensinados para agir socialmente. E sabe? Foi, meu querido, foi a maior parte da sociedade. Não se preocupe não que foi. Agora, se vai ser bom ou ruim, todo mundo vai estar no bolo. Todo mundo vai ter que encarar junto a realidade, tá bom? Então, o que acontece, gente? A socialização é a forma como nós somos ensinados, tá? É a forma como nós somos ensinados. E aonde nós somos ensinados inicialmente? Na família. Agora, que tipo de arranjo familiar existe? Se é só a mãe que cria o filho, se é só o pai que cria os filhos, se é pai, mãe, família tradicional, se são duas mães, se são dois pais, se são uma avó que cria, se é um avô, se são os avós que cria, uma tia. Isso tudo que eu estou citando são arranjos familiares, que muitas vezes, alguns já existem há muito tempo e nós desconsideramos, mas que existem há muito tempo. Talvez muitos de vocês, o que acontece? Foi criado pelos avós, por uma avó, por uma tia, por alguma razão, né? E isso você pertenceu a um arranjo familiar diferenciado, tá? Que veio a contribuir na sua forma de conduzir na sociedade. Então, é nesse núcleo familiar que nós somos primeiro ensinados as normas, as leis, os valores, os princípios, que vão também contribuir para construir nosso caráter e é a forma que nós vamos nos conduzir em sociedade. Só que a socialização, gente, ela não é única, ela não termina ali somente naquele núcleo fechado chamado família. Ela tem um procedimento, ela prossegue, aliás. Ela tem continuidade após a família. Tá? Então, o que acontece? A socialização, gente, é um processo interativo e contínuo. Ele acontece à medida que nós vamos nos interagindo com as pessoas. Ele inicia na família, né? E partindo da família, que vamos nos interagindo com pai, mãe, irmãos, parentes, nós vamos continuar essa socialização em outros espaços, em outros grupos, em outras instituições. Escola, igreja, partido, sindicato, grupo de amigos. Tudo isso são espaços e grupos que nós vamos poder, que os indivíduos são socializados. Que eles vão aprendendo outras regras, outras normas, outros conceitos, tá? E à medida que vão interagindo, vai havendo uma interação.
Então, a socialização ela pode ser classificada, gente, em primária e secundária. A primária foi essa que eu falei para vocês, que ela começa, né, no seio familiar, tá bom? Aonde vai se constituir a nossa personalidade, nossa consciência, parte também do nosso caráter, tá bom? E é o que acontece? Que é um momento que nós estamos interiorizando as regras e as atitudes que nós vamos poder estar realizando no contexto social, no contexto maior. Existe um dito popular que diz assim: o costume de casa leva à praça. Né? Minha mãe dizia muito isso. O costume de casa leva à praça. O que isso quer dizer, gente? Que o que você aprendeu em casa, você vai fazer lá na rua. E isso é verdade. Por isso que o núcleo familiar, ele é tão importante para nós podermos aprender a nos conduzir socialmente. Quando você não aprende em casa, ou quando você aprende em casa de uma forma que vai refletir negativamente no coletivo, na sociedade, no contexto social, o que diz? Que você não foi educado, que você não foi preparado para estar naquele ambiente que é o contexto social. Ou se foi mal preparado, tá? Só relembrando. E aí a socialização secundária, gente, ela também inicia na infância, quando você vai para a escola, vai para a creche, tá? Quando você também tem acesso a outras organizações, a igreja. É um momento que o sujeito, já socializado inicialmente, recebe uma carga de conhecimentos específicos que irá ajudá-lo na compreensão das relações sociais estabelecidas no interior da sociedade. O que é isso, gente? Visão mais ampla do mundo, acompanhar diversos significados. É quando você começa a ter um grupo de amigos que tem ideias parecidas com a sua, curte o mesmo tipo de música, né? O mesmo tipo de atividade. Geralmente, tem também um dito popular que diz: você geralmente se associa com seus semelhantes, com aqueles que são próximos de você. Ou então as pessoas dizem com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Já como uma forma determinista de dizer que você não está fazendo coisa boa. Mas o que acontece? Essa socialização secundária, ela é a prova de que é contínua. Vamos passar a vida toda aprendendo, nos relacionando com outras pessoas, né? Modificando também algumas atitudes, algumas ações, para estarmos convivendo no contexto social, na coletividade, na sociedade. Aí nós interagimos, gente, através de quê? Da transmissão do conhecimento. À medida que eu vou adquirindo conhecimento, eu estou interagindo. Porque aquele conhecimento que eu recebo é o conhecimento também que eu vou reproduzir depois. Né? Através também dos mecanismos de controle social. E esse mecanismo de controle social, ele já começa quando nós somos inicializados. Isso mesmo, bom, lá Provérbios 22, versículo 6 diz isso mesmo. Educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer ela não desviará dele. Ó, isso aí também é sociológico, viu? Além de religioso, é sociológico, vai ser mencionado. E aí, nesse processo, gente, de socialização, os mecanismos de controle social, eles partem inicialmente da própria família e das instituições às quais nós vamos estar fazendo parte, ou as instituições que nós somos inseridos. E as estruturas sociais, como ela é colocada, essa estrutura tão pungente que é a nossa estrutura social, né? Formada por classe, essa estratificação, isso também é muito forte. E aí? Mas como o ser humano é socializado? Hein? Como é que o ser humano é socializado, gente? E aí eu coloco para vocês, somos socializados pelo quê? Pela aprendizagem, pela imitação e pela identificação. Aprendizagem é aquela transmissão de conhecimentos mesmos, que nós vamos tendo a partir dos nossos pares, nossos familiares, depois na escola, tá? E uma coisa interessante que eu quero mencionar é pela imitação e pela identificação, né? Outra coisa que eu acho interessante, por exemplo, eu particularmente aprendi que a melhor maneira eficaz de se ensinar alguém é pelo exemplo. O que é isso? Você faz para alguém poder fazer. Aquela coisa, você sempre exige o outro aquilo que você não faz. Então, não tem como você ter um efeito positivo, um resultado impactante na vida do outro, se você não é exemplo ou não faz isso, tá? Então, assim, o que leva a isso? Que a imitação, ela leva você a realizar uma boa ação, ou não.
por exemplo, um pai ou uma mãe que age da maneira, né, como deve ser, dando bons valores, bons princípios, né, dando esse exemplo de uma conduta significativa na sociedade, o que acontece? Seu filho tende tudo a seguir esse exemplo. Ah, professora, mas tem aqueles que não querem nada, que não querem seguir, querem fazer tudo. Sim, existem sim. Mas não podemos também desconsiderar que nós somos socializados também querendo imitar nossos pais, imitar nossos pares, imitar aqueles que de fato se tornam uma referência para nós. Principalmente nesse processo, nesse período da vida que nós estamos constituindo nossa personalidade. Estamos no processo constitutivo também de nosso caráter. A imitação ela é importante. Então, outro também ponto é a identificação. Quando nós nos socializamos com aqueles que têm ideias parecidas, têm gostos parecidos, que nós nos reconhecemos naquelas pessoas, onde nós nos identificamos também. E aí, geralmente tem as instituições, os grupos, os quais nós vamos pertencer ou pertencemos por identificação. Tá bom? Esse é um ponto interessante da gente poder estar mencionando. E aí, partindo que nós fomos socializados, né, na família, que é o núcleo primeiro, né, o núcleo primário. E aí nós vamos, secundariamente também estamos sendo socializados. Vamos colocar as aulas na plataforma. Estamos sendo socializados. O que acontece? Nós falamos rapidamente sobre um pouquinho do controle social, que a partir da socialização já começa esse controle social. O que acontece? As instituições sociais, elas entram aqui. Os indivíduos são socializados, né? E à medida que eles são socializados, eles vão estar indo para as instituições sociais. As instituições sociais, desculpem. Oh, calma. O que acontece? Ó, aqui o exemplo delas, ó. A família, a igreja, a escola, são exemplos de instituições sociais. E essas instituições sociais, elas possuem suas regras, normas, que vão orientar nossa conduta em sociedade, tá? E aí, por isso que é importante nós estarmos percebendo, porque a socialização, ela acontece dentro das instituições. E essas mesmas instituições é que vão, ó, buscar exercer o controle social. Tá? Aí, o que acontece, gente? O que é o controle? Desculpe, o que são as instituições sociais, tá? É o conjunto de regras e procedimentos padronizados, reconhecidos, sancionados, tá? E aceitos pela sociedade. Quando uma instituição ela é social, é porque ela já tem um reconhecimento dentro do coletivo, dentro da sociedade. Então, por isso que ela tem regras estabelecidas e essas regras são aceitas, tá? Institucionalmente. E o que acontece? Essas regras, elas têm um enorme valor social. Por isso que elas é que orientam a conduta dos indivíduos. Se você sai dessas orientações, né, aí você está cometendo um desvio. Né? Esse desvio que a gente vai estar falando logo. Um desvio. E aí, se o quê? Recai como uma determinada pena ou sanção, quando você se desvia dessa conduta, dessa trajetória, tá? E aí, lembrando que nada mais são do que os modos de pensar, de agir e de sentir que o indivíduo encontra essa estabilidade. Todos nós, indivíduos, de uma forma ou de outra, por mais que sejamos críticos, ou não, estamos instituídos socialmente, ou na família, ou na igreja, ou no partido político, ou na escola.
nós fazemos parte de alguma instituição que de alguma maneira, ela faz o quê? Ela nos repassa as informações e as regras necessárias que vão orientar a nossa trajetória, ok? Aí eu trago outro conceito de instituição social. O que é essa instituição social, gente? Elas são relativamente constantes, mas não são entidades imutáveis. O que é isso? Hoje a ideia de família que nós temos, ela pode mudar. E ela tem mudado. Por exemplo, a ideia que nós temos é a da família tradicional, pai, mãe e filhos. Né? O homem, a mulher e os filhos. Hoje fala-se de novos arranjos familiares. O que é isso? É onde duas mulheres criam filhos, né? 2 homens criam filhos. E isso é um exemplo de novos arranjos familiares. Então, não significa que essas entidades, né, essas instituições, elas não vão estar mudando essa caracterização. Então, mudança nas práticas sociais, gente, acarreta mudança nas instituições sociais também, existentes e podem dar origem a novas instituições. O que seria isso? As ideias, à medida que nós vamos transformando nossas ideias, a nossa forma de ver a vida, o mundo, e vamos adquirindo outros valores que venham a contribuir para viver harmoniosamente, isso pode estar também levando a acarretar outras instituições, a dar origem a outras instituições sociais. E aí as instituições sociais, têm como objetivo fundamental manter a coesão interna do grupo e satisfazer certas necessidades da sociedade da qual ela faz parte. Então, as instituições que estabelecem as regras, as normas e as leis, o intuito dela estabelecer regras, normas e leis é manter a coesão, a junção, a união das pessoas que fazem parte dessa instituição, tá bom? No sentido de quê? De manter a harmonia, tá? Das pessoas que fazem parte dessa instituição. Vou ter aqui só um exemplo rápido, assim, de lembrar que hoje existe como é que eu posso falar? Uma inversão desse papel aqui. Por exemplo, a família é quem educa e a escola ensina. O que acontece? As famílias querem transmitir para a escola a questão educação, né? Saber tratar, cuidar, respeitar. Não é que a escola não ensine isso, mas não é o papel dela primordial e 100% de fazer isso, tá? A escola fica na responsabilidade muito mais de ensinar, de repassar informações, conhecimentos, que vão servir para a vida toda, sim, mas que vão estar contribuindo para esses alunos e alunas, educandos e educandas, a poderem se qualificar profissionalmente, né? E aí cada escola adota também sua filosofia educacional, sua forma de educar e o que eles pensam. E isso reflete muito também no tipo de futuro profissional, de futura pessoa, esse aluno que passa por essa escola, vai, posteriormente, estar em sociedade se conduzindo e atuando, tá? Então, o que acontece? Não há essa inversão. Família educa e escola ensina, tá? Mas, de tudo, bacana, é havendo uma parceria entre essas duas instituições. Aí, gente, vamos já entrar para tratar a diferença, que pode confundir um pouco, sobre o que é grupo social e instituição social. A gente já falou sobre instituição social, o que ela é, o que é grupo social. Aí nós tratamos aqui, ó, colocamos de uma maneira bem diferenciadazinha. O que são, ó, lembrando, as instituições, elas se referem a quê? Às regras e procedimentos que se aplicam a diversos grupos. Regras e procedimentos que se aplicam a diversos grupos, tá? Os grupos sociais, eles são o quê? Reuniões de indivíduos com objetivos comuns, envolvidos num processo de interação mais ou menos contínuo. São reuniões de indivíduos com objetivos comuns, envolvidos num processo de interação. O que prevalece no grupo social, gente, mais é a interação. Não estou dizendo que no grupo não haja regras. Há regras, mas não é regras que, digamos, vão estabelecer no intuito de aplicar para todos, assim, em vários contextos, né? Ela fica voltada para aquele grupo somente. E aí que é interessante a gente estar destacando aí.
E aí, ó, já entrando aqui no conceito de grupos sociais. O que é o conceito, gente, de grupos sociais? É a reunião de duas ou mais pessoas interagindo uma com as outras, por isso capazes de ação conjunta visando atingir um objetivo comum. Quando a gente participa de um grupo, seja um grupo de amigos, se for um grupo de amigos ou não, né, a gente está sempre num grupo com o objetivo de atingir, com a intencionalidade de um objetivo comum. Mas Bernardes, né, diz o quê? Que é a coleção de pessoas que se agregam para mais facilmente alcançarem seus objetivos pessoais, que para isso precisam receber insumos de seu ambiente, incentivos, né, do seu ambiente, e a ele retribuir de alguma forma. Todo mundo que participa de um grupo social, geralmente ele não é imposto, ele não é levado na marra, ele vai por alguma afinidade, né, por curiosidade, por querer participar, porque ele se sente motivado a estar presente, porque ele quer doar ou retribuir alguma coisa de alguma forma. Aí exemplos de grupos sociais, gente, interessante, ó. O familiar, o profissional, o religioso, o político. Todos nós, de algum desse aqui, nós fazemos parte, tá bom? Algum desse aí nós estamos fazendo parte. E quais as características, gente, de um grupo social? Quais as características dele? A pluralidade de indivíduos. Um indivíduo só não constitui um grupo. A partir de duas pessoas já podemos falar de grupo. E pluralidade também quer dizer assim, que existe muitas pessoas que podem ser diferenças, né? Ou podem ser diferentes também, muitas pessoas com suas características, suas particularidades, né? Onde há uma interação social, onde nós interagimos, conhecemos, temos contatos, embates de ideias, né? Tudo isso. A organização. Os grupos sociais, geralmente, eles são organizados, né? E essa organização envolve desde uma organização mais formal como uma organização informal. Objetividade e exterioridade. Ele tem um objetivo, ele é externo, né? Ele age de maneira externa, tem um objetivo comum, há uma consciência grupal, o sentimento de nós, né? Aquele sentimento de pertencimento que leva à constituição da identidade, como uma das características da identidade. Você faz parte do grupo, você se sente reconhecido quando se fala daquele grupo. Por exemplo, se alguns de vocês hoje faz parte de algum grupo de voluntariado, né, para ajudar crianças, projetos sociais, quando se fala daquele grupo, o que acontece? Você se sente reconhecido se você é um membro ativo daquele grupo, se você contribui, né, tudo isso na perspectiva de você estar colaborando. E a continuidade, né? Tipos de grupos sociais. Isso aqui vai estar na prova também, ó. Isso aqui. Tipo de grupos sociais. Eles são primários, secundários e intermediários. O primário, o que tem? Vão predominar os contatos primários e pessoais e diretos. Exemplo, família. Na família que você diz o que quer, que você faz o que quer, não é? Lá que todo mundo conhece o defeito de todo mundo. Então, esses contatos primários, esses grupos aqui primários, né? Eles é que de fato nos dão essa oportunidade, esse contato de maior proximidade. Os secundários, eles são os mais complexos, em que predominam os contatos secundários, realizando o contato sem intimidade na empresa. O correto era um contato sem intimidade, mas o que acontece? Às vezes as pessoas acham o seu grande amor na empresa. Infelizmente, né? Eu falo infelizmente assim, mas nunca se sabe que tipo de relações podem ser constituídas. A princípio, os grupos secundários, né, que mantêm esse contato secundário, onde deve ser um contato mais profissional, às vezes acontece para se tornarem um contato mais primário. As pessoas vão fazendo amizade, vão se aproximando, até manterem um contato primário, que é onde a proximidade é muito maior, tá? E os grupos intermediários são aqueles que vão alternando e se complementam as duas formas de contatos sociais, o primário e o secundário. A gente trouxe como exemplo aqui a escola. Lá você tem um contato de proximidade, você tem um contato mais secundário, né, mais assim à distância, mas eles vão se alternando ao mesmo tempo. E aí, gente, cultura. Cultura.
Qual é o nosso conceito de cultura? Né? Outro conceito primordial para nós estarmos trabalhando, para ver a sua aplicabilidade dentro do contexto empresarial, do seu espaço de trabalho. E cultura também é um tópico que a gente vai estar trabalhando na próxima unidade, né? Que é a cultura organizacional. E é a cultura. E aí nós trouxemos esse slogan de cultura, mas juntos somos cultura, né? Todos nós. A princípio, o que é interessante estar definindo? Eu trouxe aqui um conceito básico de cultura, que ela vem do ethos de um povo, significa valores, hábitos de um povo que visam o bem comum de determinada comunidade. Aí fala aqui também que ethos, ele é de origem grega, desculpem, que significa caráter moral. Aí diz aqui que a cultura é usada para descrever o quê? O conjunto de hábitos ou crenças que define a comunidade ou a nação. Geralmente o conceito de cultura ele é mais um conceito antropológico, né? Para os antropólogos até trabalharem diretamente mais com a cultura, que se refere à rede de significados que dão sentido ao mundo que cerca o indivíduo, ou seja, à sociedade. Esse é o conceito de cunho antropológico. Mas o que é interessante nós mencionarmos aqui? Não existe cultura melhor ou cultura pior. Não existe cultura inferior ou cultura superior. Tudo é cultura. As culturas elas são diferenciadas dentro do espaço, dos núcleos, das comunidades, da sociedade, dos grupos que elas se manifestam. E dependendo do grupo que nós participamos, o que ocorre? Nós temos uma cultura que pode ser peculiar, específica, e que nós vamos estar trazendo em nós, quanto indivíduos, herança cultural a qual nós fomos socializados. Então não se pode dizer, quando uma cultura procura se sobrepor a outra cultura, isso se chama etnocentrismo. É quando eu relaciono que uma cultura é melhor do que a outra, é superior à outra. Isso é etnocentrismo. Foi o que aconteceu no período do nazismo com os judeus, vocês lembram? Tá? O que acontece? Gente, rapidinho, eu estou terminando, vocês estão muito preocupados com o horário, estou terminando já. Eu acho que não acontece às 13 horas, mas rapidinho a gente vai terminar, vamos só se centrar um pouquinho. O que acontece? O que aconteceu na época do nazismo, né, com os judeus? Os nazistas impuseram que a cultura ariana, a ideia de raça ariana, era melhor do que qualquer outra no mundo. E os judeus, como a população judaica era muito grande nessa época na Europa, principalmente países como a Alemanha, a Holanda, né, naquelas imediações, né, eles foram uma das vítimas principais, né, foram as principais vítimas do Holocausto, do que aconteceu no período do nazismo. Né? Essa imposição de que a cultura ariana, a cultura alemã, era melhor do que a cultura judaica em vários aspectos. Foi muito mais do que questão cultural, foi muito mais do que isso. Mas estou dando um exemplo, que pode até parecer até, digamos assim, grotesco, mas foi um exemplo de superioridade, de achar que a cultura ariana era superior, né, a qualquer outra cultura no mundo, e aí os judeus foram as grandes vítimas dessa situação. Tá? E aí a gente traz aqui alguns conceitos rápidos de cultura e subcultura, contracultura também para vocês. E aí vamos aqui rapidinho. O que é subcultura? Esse conceito é utilizado, gente, como referência de um grupo de pessoas, geralmente um grupo minoritário, com um conjunto de características próprias, comportamentos e crenças que representam uma subdivisão dentro da cultura dominante de sua comunidade. O que quer dizer isso? É uma cultura que fica dentro de outra cultura. Exemplo disso, alguém já ouviu falar nos punks? Os punks, aqueles roqueiros com o cabelo assim bem alto e tal. Eles aí são um exemplo de subcultura. Outro também, gente, exemplo de subcultura, é LGBT. O que é isso? São subculturas que estão inseridas num contexto maior, na cultura dominante, que é a que nós vivemos,
eles têm as suas peculiaridades, mas eles não se apartam dessa cultura maior, tá? Então, isso são um conceito é exemplo de subcultura, que é o conjunto de particularidades culturais de um grupo que se distingue do modo de vida dominante sem se desprender dele. As pessoas da cultura LGBT, dos punks, eles não se desprendem dessa cultura maior, mas eles são grupos com suas culturas dentro de uma cultura maior, ok? Então, mais ou menos isso. Vamos correr um pouquinho antes que o pessoal perda o almoço, tá? O que é contracultura, gente? Para a gente poder acelerar um pouquinho. A contracultura é um projeto alternativo ao padrão cultural dominante, que defende um padrão cultural diferente, tá? O que é isso? É um movimento ideário que questiona valores centrais. Valores centrais vigentes e instituídos na cultura ocidental. Um exemplo disso, a gente pode estar citando aqui, ó, os hippies. Bem, os hippies, eles surgem na década de 70, né, com a intencionalidade de se opor ao sistema vigente, né, que estava sendo instituído dentro da cultura maior. O que ocorre? Os hippies, eles têm uma característica interessante. Eles são a favor da liberdade sexual e também da liberação das drogas. Professora, por que a senhora está mencionando isso? É só um exemplo do que leva eles a serem uma contracultura. O nome contra-cultura. Já está dizendo contra a cultura. E isso, o que ocorre? Vai, de fato, refletir nessa atitude. Essas pessoas, eu dou o exemplo dos hippies, desse grupo, costumam ser excluídos socialmente. Algumas se negam a adaptarem às visões aceitas pelo mundo. Eu não vou na de vocês, não, gente, se vocês querem jantar, almoçar, porque eu tenho minha tarefinha para fazer. No dia da prova de vocês, a gente vai ver o resultado. Só tem calma aí que é mais 10 minutinhos, tá bom? E eu trouxe outros conceitos de cultura e subcultura para vocês darem uma olhada. E eu trouxe as funções da cultura. O que a cultura, de fato, ela vem a servir? Ela vai satisfazer as necessidades humanas, ela limita normativamente essas necessidades, ao mesmo tempo que ela satisfaz, ela vai dar limites. E ela implica alguma forma de violação de condição humana. Tá bom? E aí o controle social dizia, gente, estamos terminando, tá? Mediante todos os conceitos que nós falamos e mencionamos, o que é o controle social? O que é o controle social? É a regulação do comportamento da sociedade por parte de indivíduos e grupos ao visar estabelecer valores e normas que podem ser aceitos pelos membros de uma sociedade, tá bom? Para alguns sociólogos, eu até comentei antes, o controle social já começa durante esse processo de socialização, desde a família e nas instituições que nós vamos fazer parte. Busca, a partir do controle social, evitar os desvios de conduta. O controle social, ele existe para evitar desvios. Desvios de conduta, tá? E o que acontece? Quando o indivíduo ele vem, de fato, a realizar algum desvio de conduta, ele vai ter que receber uma pena, uma sanção sobre isso. É interessante mencionar que essas normas podem estar associadas, né, à política, à sexualidade, à religião. Dependendo da sociedade, se você não faz parte de determinado partido político, você pode estar tendo um desvio de conduta. Se você não segue as regras ou padrão de sexualidade que é estabelecido na sociedade, você também pode estar fazendo o quê? Cometendo um desvio de conduta. E se você também, muitas vezes, não representa, não faz parte de uma religião que é instituído socialmente, você pode também estar realizando desvio de conduta. Exemplos, países muçulmanos e islâmicos. Você ser cristão num país desse, você está cometendo desvio de conduta, tá? O controle social faz certos interesses individuais se tornarem sociais, ou seja, legitima a partir de uma visão própria de mundo, que é aceita pela maioria dos membros da sociedade, tá? O que é interessante? O controle social, ele vai ser a forma de manter os indivíduos na linha do trem, naquela trajetória. E aí só um exemplo, gente, um exemplo de controle social, para quem não sabe, é a famosa fofoca. O controle social ele vai estar nos mostrando o quê? Se nós estamos andando na linha ou não.
Você que mora num bairro, né, seja na periferia, nos grandes centros, sempre tem um vizinho, uma vizinha, né, aquela colega ou colega que sempre gosta de dar notícia da vida alheia. Se você chega tarde, se você chega cedo, com quem você sai, com quem você chega, que roupa você usa, que livro você lê, que filme você assiste, né? Então essa pessoa, de alguma forma ou de outra, ela está contribuindo para o controle social. Por quê? Porque a fofoca é uma forma de estar controlando socialmente as pessoas, está fiscalizando a conduta de como as pessoas estão se dirigindo, se direcionando socialmente, tá? Porque isso é esperado de nós, socialmente. Aí o que tem a ver, gente? A questão do desvio. Rapidamente, vamos só ver o conceito. Conceito de controle social. Formas pelas quais a sociedade inculca os valores do grupo na mente de seus membros para evitar que adotem um comportamento divergente. Aí me lembrei daquele filme, se alguém já assistiu o filme Divergente, que é a questão das 4 sociedades. Cada pessoa nasce para participar de uma sociedade, né? E se você não participa de nenhuma sociedade dessa, você é um divergente e tem que pagar o preço para isso. Nossa sociedade não é muito diferente não, tá? Qual o objetivo do controle social, gente? O principal objetivo é fazer que cada indivíduo tenha um comportamento socialmente esperado. Por isso que eu usei a questão da fofoca enquanto controle. Porque a fofoca ela vai fiscalizar se você está tendo esse comportamento ou não. Tá, joia? Então, isso aqui é interessante a gente estar poder mencionando. Quais são os tipos de controle social, gente? Difuso e informal, institucionalizado ou formal. Quais as funções do controle social? Da ordem social, proteção social e eficiência social. Controle social, trouxe para vocês aqui um quadro de vocês poderem perceber como ele acontece, tá? E aí vocês vão dar uma olhada depois e vão deixar como é que isso aqui vai acontecer, para vocês entenderem. Opa, o último aqui. E o que é o desvio social? Se vocês não estão seguindo essa trajetória, essa linha, o que acontece? Ó, a linha que eu estava falando anteriormente. Vocês estão cometendo um desvio social. O que é esse desvio? É quando não se corresponde às normas de uma determinada cultura. Os desvios pode ser primário, secundário, individual ou grupal. E aí, Durkheim, ele tem uma perspectiva de poder falar sobre desvio social, essa concepção. Quando os indivíduos, eles não seguem essa trajetória, essa linha, ele chama de anomia, né? Que é a ausência ou a desintegração das normas sociais. Um detalhe, há uma diferença de desvio social e crime. Crime já é quando são leis pré-estabelecidas, né, na condição de crime de penalidade, e as pessoas cometem, e aí elas são penalizadas criminalmente por isso, tá? Gente, bom estar com vocês, se divirtam aí com os estudos, acho que vai dar tudo certo. Essa era a nossa proposta, que nós procuramos trabalhar com vocês, e ainda vamos estar colocando na plataforma essa aula, para que vocês possam dar uma olhada e se prepararem para a nossa próxima prova. Então, dia seguinte, vamos dar a nossa terceira unidade e também fazer uma breve revisão. Vocês perceberam, o tempo todo nós estávamos revisando o que havíamos falado antes, para vocês logo fazerem a prova, tá? Ok? Então, bom retorno, boa aula de psicologia. Espero que vocês tenham compreendido e, caso não tenham, estamos aí para contribuir. Um abraço, obrigado, pessoal do auxílio técnico aqui. Obrigado, professor Tiago, pelo auxílio. E aqueles que de alguma forma ou de outra colaboraram com nossa aula. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.